tema da nossa mensagem nessa noite é princípio da honra e da recompensa. No 3, de uma forma pedagógica, você pode repetir o princípio da honra e da recompensa? Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez. Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre essa temática é que toda recompensa é precedida por uma honra. Você não vai ver uma recompensa acontecendo se ela não foi antecipada por um comportamento de honra. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que toda honra é estabelecida por um princípio. Onde há uma quebra de princípio, não há uma honra. Se você for analisar a sua vida, você vai ver que talvez você vai até um ponto e dali você não consegue romper, dali você não consegue fluir. Aí você pensa, mas a impressão que eu tenho é que eu fiz tudo certinho, por que parece que sempre acontece alguma coisa? Nessa noite você vai entender, irmãos, porque às vezes a boa intenção, ela não revela que nós estamos fazendo a coisa certa de maneira certa. A boa intenção, muitas vezes, é um ousado sem treinamento, sem direcionamento, sem instrução. E quando você quebra um princípio, você compromete a recompensa. Quando você quebra um princípio de Deus, um princípio bíblico, uma lei, você interrompe um ciclo na sua vida. Quando Satanás tentou Jesus em Lucas 4 e em Mateus 4, ele queria que Jesus quebrasse leis, ele queria que Jesus quebrasse princípios. Mas graças a Deus, como Jesus estava no Espírito, e quem vive no Espírito não faz aquilo que é bom para si mesmo. Deixa eu ensinar uma coisa para você, que você nunca ouviu da minha boca, nunca se esqueça disso. Existem pessoas que têm muita dificuldade para tomar decisões. Existem pessoas que elas ficam muito confusas na hora de fazer escolhas. Eu estabeleço uma balança. Eu estabeleço uma balança que se manifesta em três bases. 3 bases que eu uso para ter certeza da decisão que eu preciso tomar. Base número 1: se aquilo que eu estou querendo fazer, pensando em fazer, se tem base bíblica. Se a Bíblia não condena. Se a Bíblia não condena, irmão, eu mergulho de olho fechado e boca aberta, sem medo de dar errado. A segunda coisa que eu observo é se aquilo que eu estou querendo fazer, se aquilo que eu estou propondo fazer, vai ser bom para os outros. Porque se for bom só para mim, não é de Deus. Se o único beneficiado sou eu, não é de Deus. Por quê? Porque a teologia central da Bíblia é o uns aos outros. Então tudo aquilo que faz bem para mim, mas não faz bem para você, irmão, eu não devo fazer. E a terceira coisa, para que eu tome uma decisão, aquilo vai trazer paz no meu coração. Se você está com uma proposta de emprego, você não está em paz, é Deus sinalizando. Eu não estou falando de insegurança ou de medo, que sim, todos nós temos. Eu estou falando de paz. A Bíblia diz que a paz deve ser o nosso árbitro. Para que serve um árbitro? O árbitro é aquele que estabelece princípios dentro de uma partida de futebol. O árbitro é aquele que faz os competidores, os jogadores, observarem princípios, observarem regras. Então, quando você quebra um princípio, você compromete a recompensa. Olha aqui para mim, existem pessoas nessa casa, neste momento, que já eram para ter recebido algumas recompensas. Existem pessoas que estão me ouvindo, que já eram para estar em outro nível, mas quebraram princípios,
talvez por ignorância, talvez por descuido, talvez por teimosia, talvez porque tem uma natureza irredutível, que não cede, inflexível, não versátil, que não volta atrás. Até Deus voltou atrás, irmãos, muitas vezes na Bíblia. E outra coisa que eu quero que você entenda sobre o meu tema, é que quando você cumpre o princípio da honra, você aciona o direito da recompensa. Quando você cumpre o princípio da honra, você vai para o lugar onde Deus estará te abençoando. Este é o resumo da minha mensagem. Então, se eu encerrasse aqui, eu acho que você já entendeu o que Deus gostaria de falar contigo nesta noite. Mas vamos dar mais uma ampliada, porque a maioria de nós é lenta para entender, mas depois que entende também nunca mais esquece, amém? Vamos lá, Romanos capítulo 13, versículos 1 e 7. Quando você lê Romanos capítulo 13, só para você entender, a carta de Roma foi direcionada aos cristãos que moravam na casa de Nero. Quem era Nero, pastor? O imperador romano, aquele que ateou o fogo em Roma e culpou os cristãos. Nero, irmão, ele não era endemoniado, ele endemoniava o diabo. Nero era o cão chupando manga do lado do avesso. Na casa de Nero, no palácio de Nero, lá em Roma, tinha uma igreja, e ele nem sabia. E essa igreja estava tendo autoridade, estava ficando confusa para saber até que ponto eu posso agir como cidadão da terra e até que ponto eu posso exigir meus direitos como cidadão do céu. Até que ponto são os meus deveres como cidadão da terra e até que ponto são os meus direitos como cidadão do céu. Paulo então escreve essa carta para esses crentes que moravam dentro do palácio de Nero, dando a eles diretrizes sobre princípio de autoridade, ou princípio de honra. Quando você lê esta carta, no epígrafe do capítulo 13, aquela parte em negrito e itálico, em cima do capítulo aí na sua Bíblia, está falando a respeito de princípio de observância de autoridade. Só que todo o capítulo 13 dessa epístola de Paulo, está falando do versículo 1 até o 7, sobre como você honrar as autoridades. Mas do versículo 8 até o final do capítulo, Paulo ensina os cristãos a como você honrar as pessoas que estão sob o seu mesmo nível, que estão no seu mesmo nível. Então vamos lá, Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades. Ali diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Na minha tradução diz assim, que é NVT: pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. É a mesma coisa que está aparecendo ali na outra versão. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Então todas as autoridades constituídas, elas estão estabelecidas por um princípio permissivo de Deus. Voltando no começo do versículo, que diz que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, e na minha tradução diz: todos devem sujeitar-se às autoridades. Aqui está dizendo o seguinte: quando o assunto é obediência e honra, nem a fé e nem a incredulidade nos dão imunidade. Lembra da imunidade? Independente se você é cristão ou se você é ateu, a autoridade constituída por Deus, ela vai exercer autoridade sobre a sua vida, e ponto final. Claro que isso não se refere a um servilismo colaboracionista. Pastor, o que é um servilismo colaboracionista? Isso não significa que nós cristãos, nós vamos obedecer a todas as leis impostas pelo Estado. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vê alguns homens de Deus, algumas pessoas espirituais, que se opuseram às autoridades. Por quê?
Porque eles colocaram ordens que feriam a teologia, que feriam o propósito de Deus. Vou te dar um exemplo. Hoje, nós como cristãos, nós não podemos ser colaboracionistas com leis tipo aborto, ideologia de gênero, liberação de drogas. Quando você lê o livro de Êxodo, no capítulo 1, a Bíblia diz que as parteiras se opuseram e desobedeceram à autoridade de Faraó, que era para matar os meninos que nasciam. Se opuseram. Quando você lê Daniel capítulo 3, você vê que Sadraque, Mesaque e Abednego se opuseram a Nabucodonosor, a ordem que ele dera de adorar aquela imagem de ouro, porque se eles fizessem isso, eles estariam quebrando o princípio bíblico. No capítulo 6, Daniel se opôs ao líder, ao orar 3 vezes, visto que a lei dizia, você não pode orar a Deus nenhum, a não ser ao rei Medo-Persa. Quando você lê o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, você vê João Batista dizendo para sua autoridade da época, que era Herodes, dizendo, cara, o que você fez foi errado, você tomou a mulher do seu irmão Filipe, a Herodias, e está se relacionando com ela. É claro que isto custou a cabeça de João Batista, é claro que isto lhe custou um preço, só que melhor, irmão, é você entrar na vida sem cabeça, do que você entrar para o inferno, porque foi um cabeção. Não pegou, né, irmão? Vamos lá então. O texto segue dizendo, ainda no capítulo 3, versículo 1: pois toda a autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Então a forma como você lida com uma autoridade sobre a sua vida, revela a forma como você está lidando com Deus, porque foi Deus quem colocou. E se Deus colocou, se Deus permitiu, é porque Deus queria nos ensinar alguma coisa. Agora, é claro que na hora de escolher uma autoridade, como nós vivemos num país democrático, nós temos que tomar alguns cuidados, observar alguns princípios, para depois não se arrepender. Você está me entendendo? Agora, se o Lula voltar para lá, você tem que se humilhar, você tem que se submeter, e você tem que orar por ele, e você tem que honrá-lo, contanto que as leis dele não firam os princípios bíblicos, as leis morais de Deus. No versículo 2, Angélica, que eu não ia ler, mas vou ler, diz assim, Angélica não, Mari, diz assim: por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de quem, gente? De Deus. Eu lembro quando eu fui sair de um ministério, onde eu congregava, e o pastor disse, por que você está saindo? Eu disse, para honrar você, para honrar você. E durante os 17 anos que eu fiquei nesse ministério, eu e minha esposa andamos naquilo que ele nos ensinava, embora que a gente não via muita base bíblica. Então, ou você fica e obedece e não peca, ou você sai e não peca. Então ali está dizendo, na minha tradução diz, porquanto quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Ali está falando que vai sofrer condenação. Vamos lá, versículo 7, por favor, Mari. Versículo 7, na minha tradução diz assim, pagai a todos o que lhe é devido. Ali está dizendo, dai a cada um o que lhe é devido. É dessa palavra devido que vem a palavra dívida. É dívida, irmão. E quando você paga uma dívida, isso não faz de você alguém melhor, isso não faz você alguém de alto nível, não é mais nada que a sua obrigação. Se eu emprestar o meu carro e você devolver, é a sua dívida. Isso não é mais nada que a sua obrigação. O legal não foi você que devolveu o carro, foi eu que te emprestei. Então tem gente que às vezes devolve algumas coisas para Deus, achando que está fazendo alguma coisa. Não, irmão, você está fazendo aquilo que é o seu dever. Ali está falando de dívida. Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então precisamos entender os nossos deveres, as nossas dívidas, como cidadão da terra, como pessoas.
e não apenas focar nos nossos direitos. É tão engraçado, irmãos, como as pessoas têm dificuldade de exigir os seus direitos. Qual é o meu direito como pastor seu? Pregar a palavra, Hebreus 13, 7. Servir de exemplo para a sua fé, Hebreus 13, 17. Ser um exemplo moral para você, em todos os sentidos. Isso é tranquilo, isso é legal. Mas quais são os seus direitos como ovelha? Esse é o meu dever como pastor. E o seu direito como ovelha, você conhece? Você já sabe? Então vamos lá. Roma estava dominando o mundo da época. E os cristãos romanos, como já falei, que moravam na casa de Roma, na casa de Nero, eles estavam tendo dificuldade de entender que possuíam dupla cidadania, que eles eram cidadãos do céu, mas também continuavam sendo cidadãos da terra. E eles estavam tendo dificuldade, como cidadãos do céu, de pagarem essas três coisas que Paulo fala aqui nesse texto: tributo, imposto, respeito e honra. Fala para mim, irmão, quem aqui paga tributo assim com a maior alegria do mundo? Imposto, que alegria vencer o imposto. Quando asfaltaram a frente da minha casa, eu fiquei feliz demais, até que o César me chamou para um café, irmão. Aí eu fiquei triste demais. Paulo está dizendo: você é cidadão do céu, você vai morar no céu, você tem o seu nome escrito no livro da vida, você vai morar, a tua rua vai ser de ouro, os teus muros vão ser de jaspe, o teu rio vai ser claro como um cristal, só depois de morto. Enquanto você não morrer, você deve respeito, você deve tributos, você deve honra, você deve o que mais? É isso aí. E se você quebrar esse princípio, vai ter bênçãos que Deus gostaria de liberar sobre a sua vida, e Ele vai ficar dizendo: não posso, porque eu não posso ir contra a minha palavra. Então, sem honestidade e honra não há recompensa. Entenda, projeto de Deus, a proposta de Deus, sempre foi nos trazer recompensas, sempre. A proposta de Deus é nos dar uma vida abundante na terra. Foi por isso que Ele estabeleceu a oração, lembra? Mateus 6,6, tu porém quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta que está atrás de você, e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. É recompensa. Mateus 11:28, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É recompensa. Tudo que Deus, irmãos, nos exige a fazer, todo o princípio que Ele nos submete a obedecer, há por trás desse princípio, desta exigência, uma recompensa. Então ninguém perde nada em cumprir princípio, e principalmente o princípio da honra. Mas infelizmente muitos cristãos, irmãos, muitos cristãos vivem em um nível de conquista, em um nível financeiro, em um nível até mesmo ministerial, muito inferior àquilo que Deus gostaria. Por quê? Porque quebram princípios. Tudo que o diabo quer é que você quebre princípios, e principalmente o princípio da honra. O princípio da honra. A Bruna até me mandou um livro ali, deixa eu ver se eu acho aqui, para ajudar. Ainda fiquei sem óculos. Você lembra? Está aqui, do John Bevere, A Recompensa da Honra. Tem lá esse livro? Encomende com ela. Depois que eu li esse livro, irmão, a minha vida mudou. Por isso que eu fiz alguns desligamentos, por isso que eu comecei a mudar o meu comportamento. Quando eu entendi que quando eu quebro o princípio da honra, eu comprometo o princípio da recompensa. Pelo amor de Deus, que esta palavra produza no seu coração transformação, porque eu quero ser pastor de pessoas e ver na vida dessas pessoas diferença,
Eu estou cansado, irmão, de pastorear as mesmas pessoas, pregando as mesmas coisas e vê-las no mesmo nível. Eu estou cansado. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de pregar fora, que eu gosto tanto de pregar para outras igrejas, em outros lugares. Mas eu estou feliz, irmãos, porque eu pastoreio pessoas que chegaram aqui no nível e começaram a me ouvir, começaram a ouvir as minhas pregações dos demais pregadores dessa casa, creram, absorveram, praticaram e começaram a melhorar de nível. Eu libero sobre a sua vida essa palavra, que essa palavra acione direitos de recompensas sobre a sua vida, no nome de Jesus. A palavra honra significa prioridade. Honrar é quando você sacrifica a tua vontade, o teu achismo, o teu entendimento, para obedecer um princípio. Honra envolve estima e recompensa prestada através da verbalização, da ação e da doação. Honra você presta através daquilo que você fala. Então não custa nada você dar um elogio de vez em quando. Então não custa nada você dizer um muito obrigado de vez em quando. Não custa nada nós dizermos por favor de vez em quando. Só que a honra não se limita à verbalização. A honra precisa também ser uma ação. Não só aquilo que eu falo, mas também aquilo que eu faço. E não só aquilo que eu faço, mas também aquilo que eu dou. Porque tem gente que gosta de fazer muita coisa, contanto que não tenha que doar nada, contanto que não mexa no seu bolso. Existem pessoas que não têm nenhuma dificuldade de honrar com a boca, mas não conseguem honrar com o bolso. E aí a honra fica pela metade, porque a honra custa. A honra tem um preço que você paga, tem uma renúncia que você tem que fazer, tem um déficit que traz para você, que na verdade não é um déficit, é uma colheita. É uma colheita que você terá. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então não houve fala, ação. Se não houve fala, se não houve verbalização da honra, se não houve ação da honra, se não houve doação de honra, não vai haver recompensa. Não haverá recompensa. Então vamos lá. O primeiro princípio de honra que você tem que entender é você ser uma pessoa honrada. É você honrar a você mesmo. Tem pessoas que se anulam para poder honrar as pessoas. Tem pessoas que se sacrificam por outras a ponto de morrer emocionalmente, fisicamente, a ponto de se anular, de se apequenar. E uma frase que você tem ouvido sair da minha boca: não se diminua para caber na cabeça de medíocres. Não se diminua para agradar a galerinha, não. Pessoas perfeccionistas, hipócritas, que querem controlar todo mundo. Não se anule, não faça isso. Se honre, se valorize, se respeite. Jesus morreu por nós, mas Ele disse: ninguém toma a minha vida, eu dou porque eu quero, eu dou porque eu entendi o propósito. Não deixe ninguém sugar a sua vida. Não seja hospedeiro de parasita emocional de ninguém, pelo amor de Deus. Então, primeiro, irmão, a honra, ela está atrelada à santidade. 1 Tessalonicenses 4:4 diz: cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Tem tradução que já está interpretado: o seu corpo em santidade e honra. Tudo que o diabo quer é desonrar o teu corpo. Tudo que o diabo quer é desonrar o teu corpo. Querido, quem faz uma visita às tuas fotos do Instagram, identifica você como o quê? Como cristão? Como pessoa séria? Como pessoa santa? Até as empresas hoje, para contratar algumas pessoas, vão nas redes sociais para ver que tipo de pessoa ela é. Porque a nossa imagem não revela quem nós somos, mas transmite uma mensagem, na maioria das vezes, distorcida de quem somos. Paulo aqui está dizendo: ei, se você quer honrar, se você quer estabelecer o princípio, primeiro, comece honrando o seu corpo. Não vá com a multidão e não pense que Deus, Ele se cansou de princípios e disse: galera, agora está como o mundo gosta. Não, irmão, o que era pecado continua sendo pecado. Sexo antes do casamento é pecado, é fornicação e leva para o inferno.
A honra pessoal é precedida pela santidade intencional. Vou repetir. A honra pessoal é precedida pela santidade intencional. Ninguém é santo por acidente. Santidade é intencionalidade. Santidade é vontade de se separar para Deus. Santidade, irmão, é vontade de agradar o coração de Deus. Santidade, meu irmão, é você entender que você foi feito à imagem e semelhança de um Deus santo. Pastor, mas eu não consigo. Permita o Espírito Santo santificar você. Eu falei nessa noite, o único ser que torna o seu Espírito Santo é o Espírito Santo. Sozinho você não consegue santidade. Então se permita. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10 e versículo de número 6, que o Espírito Santo se apoderou de Saul e ele foi mudado em outro homem. Ninguém consegue. Durante muito tempo, irmão, eu fui escravo da pornografia. Durante muito tempo eu fui escravo de promiscuidade, porque era uma herança maldita herdada dos meus pais que não conheciam a Deus, do meu pai que não conhecia a Deus. Mas a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20 e versículo de número 5, que Deus é um Deus que faz misericórdia até milhares de geração sobre aqueles que o temem. Quando eu me converti de coração, quando eu comecei a entender a palavra de Deus, eu comecei a condicionar minha vida moral, não ao meu desejo, mas aos princípios morais que a Bíblia nos ensina. E aí, meu irmão, eu venci, em nome de Jesus. Eu venci. Provérbios capítulo 26, versículo 1 diz: a honra não convém ao tolo. Quando você lê o capítulo 26 de Provérbios, existe 12 vezes a palavra tolo ali. Pastor, o que é um tolo? Tolo não é aquele que não conhece, tolo é aquele que conhece, mas não obedece. Mas a Bíblia diz, em Provérbios 3:35, os sábios herdarão honra. Então honra, irmão, é uma herança conquistada, não é uma exigência imposta. Honra é uma herança conquistada. Honra não é uma exigência imposta. Geralmente as pessoas que exigem honra, elas não querem ser honradas, elas querem ser bajuladas. Geralmente pessoas que exigem honras, elas não querem ser honradas. Elas querem que o seu ego seja massageado. Provérbios capítulo 15, versículo 33 diz que diante da honra vai a humildade. Então, se você quer ser honrado, seja humilde. A palavra humilde é humus no hebraico. Humus quer dizer terra. Humus quer dizer terra. Quando nós entendemos que nós somos feitos do pó da terra, e o que nos torna preciosos não é a terra, não é a terra ou o barro que é feito o vaso, é aquilo que tem dentro. Por isso que Paulo diz: nós temos esse tesouro em vasos de barro, de terra, para que a excelência do poder seja sempre de Deus e não nosso. A palavra humus no hebraico também significa ímã, e todos nós sabemos que o ímã é aquilo que atrai as pessoas. Então humildade não é você andar sem pentear o cabelo, aqueles que têm, ou andar com uma roupa simples, suja, rasgada, mal passada. Isso não é humildade, isso é relaxamento. Humildade não é na aparência, mas é na essência. Não é você falar errado, é você não criticar quem fala errado. Humildade não é você pregar errado, é você ser humilde para sentar e ouvir quem está começando, mesmo que essa pessoa pregue errado. Então, aqui está dizendo que diante da honra vai a humildade. Então, quando nós somos humildes e nós começamos a atrair pessoas para nós, a honra vai vir, irmão, é só uma consequência. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Provérbios 29, 23 diz: mas o humilde de espírito receberá honra. Ei, é o humilde de espírito, não é humilde de corpo, de carne, de aparência, de estereótipo.
Você já percebeu que a maioria das pessoas bonitas, elas não dão muito bola para roupa, porque elas já são bonitas. Eu não, às vezes dá um ódio evangélico da minha esposa, porque ela vai lá no brechó, cata uma calça lá e uma camisa e fica linda. E aí eu saio do lado dela, todo apertadinho, todo estilosinho. As pessoas, ai, como você está linda, irmã. Então, existem pessoas que acham que humildade, gente, é na carne, é no estereótipo, é na aparência. Eu lembro que quando eu me converti, as pessoas vinham cantar e diziam assim: irmãos, não olhe para... Ele já subiu no púlpito assim, numa humildade, cabeça reclinada, direção ao coração. Irmãos, não olhe para mim. Então não quer que olhe para ti? Vai cantar lá atrás, no fundo da igreja, no banheiro. Aí eles diziam: irmãos, não olhe para mim, né? E ore porque eu não ensaiei. Aí tem a gente que dizia: nossa, mas aquele irmão é humilde. Não, ele é relaxado. E a Bíblia chama de maldito todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Mas se você é humilde, irmão, você pode andar num carro importado. Se você é humilde, você pode ter um português polido. Se você é humilde, você pode andar com uma roupa bonita, sim, roupas de marca, sim. Mas você vai entender que o mais importante é o seu espírito estar humilde. O seu espírito estar humilde, porque um espírito humilde é um espírito adorador. O seu espírito humilde é um espírito que recebe, que respeita aquilo que o outro carrega, e por isso vai receber daquilo que o outro carrega, porque honra, em nome de Jesus, honra a Deus. Então, em primeiro lugar, você já entendeu que você precisa se honrar. Você precisa ser uma mulher honrada, um jovem honrado. Você precisa prestar honra a você, porque se você não se amar, você não ama ninguém. Se você não se respeitar, você não se respeita. Você não respeita ninguém. Se você não se completar, você vai estar sempre vazio do outro e sempre colocando sobre o outro a obrigação de encher você daquilo que você não tem. Agora vamos sobre a honra a Deus. A primeira honra que você tem que entender é que existem honras que são desfocadas. Pastor, por que são honras desfocadas? Porque são honras que têm limites. Você honra a Deus até um limite. Você honra a Deus fazendo aquilo que você gosta de fazer, mas não há completude. Você dá limites para Deus. Você impõe limite do seu tempo. Você impõe limite daquilo que você quer ouvir na pregação. Há um texto em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 29 e 30. Cada vez que eu vejo esse texto, irmão, meu espírito fica contrito. Porque nesse texto eu vejo um sacerdote, eu vejo um pastor, eu vejo um homem de Deus, que cometeu um grande erro na sua vida, de honrar mais os seus filhos do que a Deus. E o boleto chegou para ele. O boleto chegou. Coloca para mim aí, Mari, 1 Samuel capítulo 2, versículos 29 e 30, Deus fala para o sacerdote Eli: Eli, você tem honrado mais os teus filhos do que a mim. Olha só o que diz ali: porque desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei que se fizesse na minha morada? E por que honras teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles pegavam do melhor do sacrifício para eles. Eles pegavam do sacrifício com a gordura, sem deixar a gordura ser queimada, o que para Deus era pecado. Olha o que diz o versículo de número 30. Diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, o teu sacerdócio seria vitalício. Mas agora o Senhor diz, Deus mudou: longe de mim tal coisa, porque honrarei os que me honram. Diga comigo: honra. Diga: honra. É reciprocidade.
Não imagine, irmão, que Deus vai me honrar se eu não honro. Não imagine que Deus, mas eu conheço o coração, é porque ele passou por umas coisas assim agora muito fortes, alguns impactos emocionais, eu vou abrir concessão para Ele. Deus não abre concessão, irmão. A Bíblia diz em Jeremias 1:12 que Deus vela pela sua palavra. Então duas coisas acontecem aqui, querido. Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. Existem pais evangélicos assim. Eu já pastoreei pais evangélicos que foi lá assinar casamento gay do filho com outro homem da igreja, foi lá assinar. Existem pais evangélicos que acompanham os filhos na balada, no show, e ainda postam nas redes sociais, como se nada tivesse acontecido. Irmão, tudo que colocamos entre nós e Deus, nós desprotegemos isto, e nós perdemos. Coloca para mim o capítulo 4, versículo 11, por favor. Olha aqui para mim. Tudo aquilo que eu coloco entre eu e Deus, ou eu coloco antes de Deus, eu desprotejo isso. Então qual é a melhor maneira de eu proteger meus filhos? Qual é a melhor maneira de eu proteger minha família? Qual é a melhor maneira de eu proteger a minha esposa? Não colocando ela acima de Deus. Na maioria das vezes, eu escuto a minha esposa, na maioria das vezes. O pastor Luiz Hermínio tem uma frase que diz o seguinte: irmão, se você está tendo dificuldade de ouvir o Espírito Santo, ouça a sua esposa. Lá no livro de Gênesis, no caso da decisão de Abraão de mandar Agar e seu filho Ismael embora, Deus chama Abraão e diz assim: escuta tua mulher, porque Deus prioriza o quê? O casamento, a família. E o comportamento de Agar estava colocando em risco o casamento de Abraão. Mas lá em Gênesis, no capítulo de número 3, Deus diz para Adão: maldita é a terra por tua causa, porque tu deu ouvido à tua esposa. Então é por isso que nós, como homens, precisamos nos reposicionar como sacerdotes. O sacerdote, ele precisa ser guiado por direções divinas, por preceitos bíblicos. Olha o que aconteceu no capítulo de número 4, versículo 11. Diz assim: também foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Querido, tudo aquilo que você coloca antes de Deus, você não só desprotege, mas você perde. Então vai um conselho, e só dá conselho quem tem know-how. Quem não tem know-how dá palpite. Quem não tem know-how dá opinião. Eu vou te dar um conselho, porque eu tenho experiência, eu tenho know-how para falar. Não coloque seus filhos antes de Deus, porque a partir do momento que você colocar Deus antes dos seus filhos, você vai ser o melhor pai que os seus filhos poderiam ter, ainda que não reconheçam e ainda que não agradeçam. Não coloque a sua mulher, não coloque homem nenhum, mulher, antes de Deus na sua vida. Não coloque, pelo amor de Deus, não coloque a sua empresa, não coloque o seu dinheiro, não coloque o seu gosto, não coloque aquilo que você gosta de fazer antes de Deus, porque é só uma questão de tempo para essas coisas morrerem. Honra desfocada. No final do versículo 30, Deus disse: eu honro os que me honram. Uma das características de Deus, aprenda isso, uma das características de Deus é que Deus é um Deus recíproco. Deus rebate a bola com a mesma intensidade que eu jogo. Por isso, Gálatas 6:6 diz que Deus não se deixa escarnecer. Antes, tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Irmão, quer que a tua bênção se atrase? Continue chegando no culto no horário que você tem chegado. Continue chegando, todo culto, de hábito, 5, 10, 15, 20 minutos atrasado. Faça isso. Deus é recíproco. Continue buscando Deus só quando você precisa. Deus é recíproco. Agora, quer que a sua vida seja uma vida abundante? O negócio estava tão tenso.
Se você quer que a sua vida seja abundante e transbordante, são os dois níveis de bênção que Deus tem para você. Vida abundante, João 10:10. Vida transbordante, Lucas 6:38. Começa a honrar a Deus. Começa a ser faminto por Deus. Comece a desejar estar na presença de Deus. E você vai ver como coisas que estão bloqueadas vão começar a se desbloquearem. Você vai ver como coisas que estão paradas na sua vida vão começar a se moverem. Você vai ver como coisas que você já tinha até esquecido, bênçãos, profecias, promessas que Deus já havia feito, vão começar a ser liberadas sobre a sua vida. Eu profetizo a liberação, o desbloqueio de coisas que estão paradas na sua vida, em nome de Jesus. Como é que eu honro Deus, pastor? Honrando o pobre. Tem igreja, irmão, que não tem espaço para o pobre. Tem igreja que não ama pobre. Tem pastor que chega um rico na igreja, ele está todo dia na casa do rico, está todo dia na empresa do rico, mas aí chega um pobre, é invisível, e ele não entende que isso, ele está estabelecendo uma sentença, não só sobre a vida dele, mas também sobre a vida da igreja. Provérbios capítulo 14, versículo 31, pastor, por que vocês ajudam o pobre? Ah, é porque eu sou legal, irmão, é porque eu sou bonzinho. Sou nada, gente, eu sou ruinzinho. É porque Provérbios 14, 31 diz: quem oprime ao pobre insulta o seu Criador. Opressão também pode ser por omissão, por negligência, mas honra ao Senhor aquele que se compadece do necessitado. Enquanto esta igreja continuar, irmão, fazendo aquilo que tem igreja que pensa que é para a prefeitura fazer, enquanto essa igreja continuar fazendo aquilo que tem pastor que acha que quem tem que fazer é o CRAS, é o Lions Club, enquanto essa igreja continuar, não só, irmão, jogando uma cesta básica no colo das pessoas que dura 4, 5 dias, mas trazendo elas com dignidade. Ontem, irmão, tinha croissant lá embaixo para as crianças, quentinho, não é, Dani? Croissant com chocolate, croissant com, o pobre chama de chimia, como é que é? Não era geleia. Eu estou do tempo da chimia, irmão. Para mim, se é escuro é chimia, doce. Irmão, um café com dignidade. Cheguei ali, a meninada brincando de pacal, botei um cincão, disse quem ganhar de mim aqui ganha o cincão. Foi uma festa, irmão. Enquanto esta igreja continuar, irmão, ajudando o pobre, continuar sentindo a dor do pobre, enquanto esta igreja continuar fazendo esse trabalho social, se prepare para nós vivermos um crescimento financeiro exponencial, não só no templo, mas também na vida profissional de vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore calamachandaramassuriandaramahaya. Quer que a sua empresa cresça, meu irmão? Faça um propósito: todo mês, em nome da minha empresa, eu vou doar tantas cestas básicas. Faça isso, e você vai ver esse versículo. Aqui está dizendo que quem honra o pobre, recebe recompensa de Deus. Quer honrar a Deus? Quantos querem honrar a Deus aqui? Levante a mãozinha, faça assim com vontade, assim, diga eu quero. Diga, é nós, mano. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, diz o seguinte, põe na tela para mim, amarelo. Diz assim, Provérbios 3 e 9, honra ao Senhor. Com que, pastor? Com que eu vou honrar ao Senhor? Tocando guitarra, tocando baixo, tocando teclado, cantando, tocando, pregando. Não, eu honro a Deus que eu prego. É só o pastor me convidar. Se for domingo à noite, então não nego, estou junto. Quer honrar ao Senhor? Está aí o texto. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, não é resto, com as primícias de toda a tua renda. Não é pela metade,
Quando eu aprendi esse princípio de honra, irmão, minha vida mudou, minha vida financeira mudou. Essa semana um pastor falou para mim, até nem tinha falado com a minha esposa, ontem até fui na igreja deles, numa conferência lá, e liberei uma oferta da nossa igreja para aquela igreja de R$200. Eles estão num congresso, meio apertado, acabei liberando, tá, amor? Depois nós conversamos. Irmão, quando eu entendi esse princípio, e eu estava lá e eu falei para o Bebo gazeou o culto hoje. Cadê o Bebo? Não está aí? Gazeou? Que bonito, né, irmão? Eu falei para o Bebo, digo, Bebo, sabe qual é o meu prazer, sabe qual é a minha vontade, Bebo? Falei para ele ontem lá na conferência, de cara, é a gente depois desse culto, nossa igreja, ter condição financeira, de depois desse culto, chamar o pastor e dizer, irmão, vamos lá no Chuva segunda-feira, nós vamos botar um som de verdade nessa casa. Quem crê que isso vai chegar esses dias? Vai chegar, irmão, porque igreja não é concorrente nossa é o inferno. Então olha só, honra ao Senhor com os teus bens. Se você não honrar o Senhor com os teus bens, não pense que você está honrando a Deus com as coisas espirituais. Se você não consegue honrar a Deus com aquilo que você está vendo, não pense que você está honrando com aquilo que você não está vendo. Versículo 10, aqui está o princípio de honra a Deus: primícias, bens. Agora vem a recompensa da honra, do princípio de honra. Versículo 10, sabe o que acontece? Assim se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão o mosto dos teus lagares. Olha aqui para mim, pastor, o que é fartura? O que é fartura, melhor dizendo? Fartura é quando você tem sem falta, você tem o suficiente. E o que é transbordo? Fartura é João 10:10, como já falei. O que é transbordo? Transbordo é quando o que Deus vai liberar sobre a sua vida vai ser tanto que você não vai ter condição de gastar sozinho. Você não entendeu, irmão? O que Deus vai liberar para a sua vida vai ser tanto que você não vai ter condição de gastar sozinho. Aquele milagre de peixe, veio tanto peixe que os pescadores disseram, vem cá galera, venham encher o meu barco, o barco de vocês. Irmão, a bênção que Deus vai liberar sobre a minha vida, vai transbordar sobre a vida daqueles que caminham comigo, sobre a vida daqueles que me escutam no domingo à noite, vai transbordar também sobre a sua vida. Se você acredita nisso, aplauda ao nome do Senhor. Canta! Canta. Chocalamachandaramassou. Dá volume aí, Dila, no microfone dela, por favor. E os filhos, os seus filhos, que a bênção. Você crê nisso? Você crê nisso que você está ouvindo? Gerações, tua família e teus filhos. Nós acreditamos nisso, Senhor. Nós ainda acreditamos nesse salmo, Senhor. Nós ainda acreditamos nesse salmo, Senhor. Sim, nós ainda acreditamos. Chora calamanda arabassou. Chura lamanjou. Agora que nós já aprendemos a honrar a Deus, vamos entender que Deus também nos honra, irmão. Deus também nos honra. Que privilégio, a criatura sendo honrada pelo Criador, o servo ser honrado pelo seu Senhor, o súdito vai deixar de ser vilão. Pastor, o que é um vilão? O vilão é aquele que mora na vila. Ele contribui para o rei, ele paga tributo ao rei, mas não desfruta do palácio, é um vilão. Existem pessoas dentro da igreja que são vilãs da sua própria história, são vilãs do seu próprio sonho, porque elas não envolvem o rei, elas não participam da casa do rei, elas tratam a casa do rei como se fosse qualquer coisa, elas vão na casa do rei só quando sentem que está tudo certo, ou quando sentem que está tudo errado. João capítulo 5, versículo 44 diz: como podeis vós crer,